Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, é maçom, e hoje ele vai falar do Halloween que está chegando aí nessa semana. Mas eu tenho também um convite super especial para fazer para vocês, começando no próximo dia 17 de novembro, um domingo, todos os domingos das 4 da tarde às 6 horas da tarde, das 16 às 18 horas, o Alexandre Garzelli vai estar fazendo um curso de numerologia pitagórica. Vai ser no Zoom. É um curso profissionalizante. Você vai receber um certificado profissional e você vai aprender a confecção e a interpretação do seu mapa numerológico, a tradição pitagórica, numerologia pessoal, numerologia de recém-nascidos. Também numerologia empresarial e residencial, confecção de talismãs numerológicos e o seu biorritmo numerológico, entre outras coisas. Então, aproveite e já vai se programando aí para fazer mais um curso profissionalizante com o querido Alexandre Garzelli no Zoom da Pax no próximo domingo, no outro domingo, dia 17 de novembro, 16 horas, começa então esse curso imperdível com o nosso querido Alexandre. Nesta tarde super friazinha, fui colocar até um casaco, estou aqui em cima para garantir que não vai cair a linha. Tudo bom, Ale? Que Olá, já choveu, já parou. Tá ótimo aí, os dois símbolos, tá tudo perfeito. tudo bem, Carmen? Como é que você está, nossos amigos e amigas da Pax É, Universal, nessa ó, terça-feira maravilhosa, quando mais cedo eu vi no repórter, a máxima hoje é 19, a mínima é 15. Ah, mas eu já solto fogos, assim que a gente começa uma segunda-feira bem glacial. hein, ó. Tô fora, já fui colocar meu casaco de inverno, ele é de algodão, mas ele imita outra coisa, né? Peguei um dos meus Halloween symbols aqui, que fica aqui em cima. Hum, Enfim, vamos lá, né? Já estou me vamos? preparando para essa energia dessa semana maravilhosa. Sim. Mas antes, eu gostaria que você convidasse os nossos amigos da Pax para o seu curso imperdível é profissionalizante com certificação, tem até fogos, olha só que sucesso. Duração 5 meses, família Pax, mas é um super curso, como tudo que o querido Alexandre Garzelli faz. Vamos Com lá. certeza. Olha, esse curso até ele tem um nome muito bonito, né? Ele se chama Projeto Itálica, Formação de Numerologia Pitagórica Clássica. Por que Projeto Itálica? Porque Itálica era o nome da escola, da sociedade secreta, da fraternidade que Pitágoras ergueu em Crotona, no sul da Itália. Ah, Então, essa escola pitagórica da onde vêm os mistérios da geometria sagrada, os mistérios das letras, os mistérios dos números, né? Daí o porquê eu resolvi chamar esse projeto de Itálica. E como eu estava vendo você falar, Carmen, a numerologia pitagórica clássica, aqui no Ocidente, é o tipo mais praticado de numerologia, é algo interessante a todas as pessoas. aham. Seja a pessoa que quer se formar como numerólogo, numeróloga, seja até a pessoa que ela não pretende atender, mas às vezes é muito legal você aprender a fazer o seu mapa numerológico para Bom, o seu autoconhecimento e uma melhor qualidade de vida. sim, Fazer os mapas dos seus filhos, dos seus parentes. E como você colocou, o foco é justamente na numerologia associada ao nosso nome, à nossa data de nascimento, mas também numerologia empresarial, numerologia para negócios, para recém-nascidos, porque números regem o universo. verdade. Então, esses números têm tônicas vibracionais, e quando a gente aprende a conjugar letras e números, você começa a decifrar vários códigos do próprio ser humano e códigos da vida, códigos de acontecimentos que estão por aí. A gente Claro. aprende, por exemplo, nesse curso, a numerologia para o ano. Então, a pessoa, antes de chegar em 2025, já pensou? Você saber qual é a sua vibração de 2025, cada mês de 2025, e aprender a calcular a tua vibração para cada um dos 365 dias de qualquer ano, porque uma vez que você aprendeu isso, você vai calcular eternamente, né? Claro, Então, isso é muito bom.
é um curso assim que eu tenho muito carinho em ministrar, ainda mais na Pax Universal, e falo, o pessoal que acabou de estudar conosco o tarô, um curso maravilhoso que concluímos Sim. agora, a numerologia, ela é um complemento assim maravilhoso. Então a gente fala, você quer aprender a numerologia fácil? Estude o tarô antes. Quer aprender o tarô de modo fácil? Estude a numerologia antes, porque eles são complementares, Claro, né? lógico, Então, lógico. vai ser um prazer. A gente está começando em novembro, aquele horário das 16 às 18 horas, aos domingos, que a grande verdade é que você já almoçou, deu tempo para tirar aquela pestaninha da tarde, então você já acorda renovado e você já vai se carregar com muita informação, Claro, muita cultura, e só realmente vai produzir bênçãos para o teu autoconhecimento e para a tua qualidade de vida, com certeza. claro. E olha só, família Pax, todas as aulas do Alexandre são muito completas, porque ele tem muito conhecimento de todas as escolas iniciáticas. Então, cada aula é um curso. Imagina 5 meses de aula, quantos cursos você vai ter dentro de um curso só, ainda vai receber um certificado, e é uma energia realmente fantástica. Todo mundo que aprende com você, desde o curso de Wicca, que aconteceu há 2 anos atrás, agora o do Tarô, e agora o Numerologia, que está começando, né, antes de entrar 2025, justamente para as pessoas entenderem como elas podem fazer os números funcionarem para a própria vida, para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio, para a sua saúde, para a sua cura, né? Eu estava lembrando, né, eu sempre comento com as pessoas que daqui a pouco a gente não vai mais nem se chamar por nome, vai ser tudo número, né? Porque você já viu como é nos lugares? Tá. Você dá o seu CPF, você dá o RG, você dá o número no seu qual, tal, tal, e tem pessoas nomeando crianças em número, né? Sim, E não pode, por lei não pode. Você tem que botar número e letra. Então, coloca o número e letra. E a gente está num momento diferente, né, Ale? muito, Para não dizer estranho, a nível muito. planetário, né? Não, Graças a Deus, como o Alexandre é super sério, está com a gente há mais de 30 anos na Pax. Olá, família Pax, para quem quer aprender numerologia e depois exercer a profissão de numerólogo, numeróloga, fazer o mapa numerológico para você ou para outras pessoas, é o Alexandre, porque ele vai te dar um show de aula em cada aula. E aí o curso, então, vai ser Hiper Super Master Blast. Para mais informações, vocês entrem em contato no WhatsApp da Pax, com a Superlais. Começa dia 17 de novembro. Quando você perde uma aula, a gente manda a gravação. Quer dizer, ninguém fica a pé. É tudo muito bem organizado, graças a Deus, como tudo que o Alexandre faz e como tudo que nós na Pax tentamos fazer o nosso melhor ao longo desses 43 anos. com Então, certeza. vamos lá. Olha que legal, Vamos né, falar do Carmen? Halloween? Halloween, ao longo desses 43 anos, aí olha a mente do numerólogo aqui. 4 mais 3, 7. 7. 7, o número da lei, o número do místico, do hermético, do esotérico, do mágico, de tudo que tem relação com a espiritualidade. E esse 7 veio de um 43. 4, o quaternário, o número da terra, e acima 3, o ternário, o número da espiritualidade. E quando você junta essas duas coisas, você começa a se entender e a tua missão aqui na Terra como um ser humano que não é só parte criada, não é só coisa material. Claro. A nossa essência é espiritual, é divina. Então, olha aí, ó, Sim, já uma aulinha só por causa dos 43 anos. adorei. Olha, para falar de 7, são 7 cachorros, né? Eram 2, daí Justamente. ficaram 3, daí nasceram 4. Sim, Nasceram sim, 4 no dia 2/2 de sim. 2022. E Aqui em foi uma casa, grande energia. aqui em casa, uma época chegou a ter, Carmen, 8 pastores alemães. Você já imagina Ai, que a beleza? delícia. Mas vamos lá. Vamos É que nem falar. os 7 huskies, né? Só a Sim, Supervisor cada para um dar vai na conta. sua raça específica, né? Cada um vai aí na sua vibe canina específica, né? Mas é Mas, muito bom. com certeza. Até aproveitar que agora começou a baixar, porque às vezes aqui em Santo André, Carmen, tem um fog, tem uma neblina, É, que aqui lembra esse também tá. aspecto meio Avalon, né? As brumas de Avalon É. e coisa e tal. Então, eu vou. Até estou passando o dedo aqui. Tinha um cisquinho aqui, mas acho que a imagem está boa, né? Tá Então tá excelente, tá? Não bom. apareceu nada, tá Bom, ótimo.
Eu estava pensando, né, na minha live hoje, com essa minha grande amiga aí de décadas de encarnações passadas, que também é minha irmã espiritual na nossa querida editora Madras. O que eu Sim. poderia falar hoje a respeito do Halloween? E eu quero começar, Carmen, de um modo um pouco diferente, falando três palavras: Halloween, Samhain, Beltane. Hum. Porque nesta data você pode ter três celebrações ao invés de uma, e isso que a gente vai explicar hoje. Mas eu quero abordar esse 31 de outubro, que desde os tempos primordiais, ele traz uma energia, ele traz uma egrégora de muita magia, porque é dito que no dia 31 de outubro, a película que separa o plano espiritual do plano das coisas manifestadas, o nosso plano material, ela fica mais tênue. E isso nos permite entrar em contato com a invisibilidade. Mas aí surge uma questão. Nós devemos contactar o quê? E é por esse viés que eu quero começar a falar sobre 31 de outubro. Dentro da religião Wicca, Wicca é uma religião, nós entendemos que a grande festa americana, porque o Halloween nos Estados Unidos, ele é uma instituição, ele é Sim, é uma institucionalizado. loucura. A É. Carmen conhece os Estados Unidos na palma da mão, ela sabe o que eu estou colocando aqui, mas esta festa que ela está nos Estados Unidos, ela está nas casas das pessoas, bairros que competem para ver quem decora melhor o bairro, quem decora melhor a casa, a rua. Essa festa está nas escolas, nas faculdades, nos grandes centros de evento. A origem dela é uma origem primitiva, é uma origem muito antiga que vai esbarrar em cerimônias, rituais, aspectos religiosos, porque a Wicca é uma religião. Então, quando a gente fala no dia 31 de outubro em contactar a invisibilidade, Samhain é um festival na roda do ano celta, é um sabá, é aquele que está aqui, no topo da roda do ano. Então, falar de Samhain é falar do Halloween. O Uhum. Halloween ele vem desse festival de Samhain, que é o Ano Novo Celta, ou a Noite dos Antepassados. Então, a energia dos antepassados que eu quero, no início aqui da nossa live, começar a reverenciar. É um dia no qual nós devemos nos voltar para aqueles que nos antecederam e já se encontram. Nós chamamos o plano espiritual, Caro, e na Wicca, chamamos de Summerland, ou o país do verão, um local, até o nome, né? O sol nunca se põe. Eu sei que você adora sol, Adoro. então fica bem bonito. Ó, Summerland, o país do verão. Então, quando nós transcendemos para o plano espiritual, segundo a crença wicana, nós vamos para Summerland. Antepassados, a ancestralidade primordial é uma das coisas mais importantes para quem quer ter os caminhos da vida abertos. Muitas vezes, Carmen, as pessoas perguntam por que algumas fases da minha vida elas parecem um pouco travadas? Porque em alguns momentos as coisas não andam. E isso, Carmen, inclusive em questões de prosperidade. E Sim, aí, dentro da Wicca, dentro de certas linhas do espiritismo, dentro de tradições afro, dentro de tradições orientais, o respeito que eles têm pelos antepassados, o culto que eles prestam pelos antepassados é algo digno de nota. Porque se nós nos esquecemos daqueles que vieram antes e a quem nós devemos tudo, a nossa vida pode sim começar a travar um pouco. sim. Então, eu costumo dizer
A Wicca é uma religião totalmente baseada na natureza. Sem natureza, não existe o Wicca. Eu costumo dizer, Carmen, que as pessoas, elas são como árvores. Então, quando a gente vê aquelas árvores enormes, altas, frondosas, a gente também às vezes observa aqui no Brasil como as raízes, né, começa até a levantar a terra, às vezes as raízes até levantam calçadas, dependendo do tipo Sim, de árvore. Então, a pessoa é como uma árvore. Se você mantém contato com os teus antepassados, se você mantém contato com a tua ancestralidade primordial, as tuas raízes são profundas. E a com árvore de certeza. raiz, e a árvore de raiz profunda, tempestade não derruba. Agora, se A po- árvore é, aqui da frente está subindo a calçada, né? E vira e legal, mexe, o pessoal quer quebrar, quer derrubar a árvore, eu não deixo, eu faço o maior com escarcéu. certeza, tá certa você, tem que fazer A mesmo, árvore tem que está aí fazer. antes da gente mudar, É, imagina é, que eu vou tirar. sim, e as pessoas é a mesma coisa. Árvore de raiz profunda, tempestade não derruba. Agora, se você se esquece dos seus antepassados, se você não presta culto, se você não os tem com muito amor incondicional na sua memória, a tua raiz é curta. Qualquer ventinho derruba a árvore de raiz Hum. curta. Então, existe uma ideia, Carmen, é um pouco complicada, infelizmente, né, aqui no Brasil, às vezes, a gente tem que ouvir algumas coisas. Não, a Carmen, ela me conhece há 3 décadas, ela sabe que eu até tenho dificuldade em dizer o termo, por exemplo, morreu ou morto, porque, na verdade, não existe morte. Sim, O que existe é a vida eterna, seja no nosso mundo fenomênico, nesse plano da manifestação, ou seja no plano espiritual. A pessoa, a claro. essência, ela não morre. Eu tenho dificuldade mesmo para mim falar morreu, morto, morte, porque eu não trabalho com essa ideia já há algumas boas décadas também. Mas eu vou usar essa palavra, mesmo com dificuldade, só para dar um exemplo aqui na nossa live. Se a pessoa morre, aqui no Brasil, às vezes a gente ouve, olha, a pessoa morreu, então não fica lembrando muito na pessoa, porque isso não é bom, isso pode atrair coisas que não são positivas. Eu falo, meu Deus do céu, de onde vêm essas ideias? Eu costumo Pois é. perguntar assim, né? Quando é que Krishna falou isso? Quando é que Buda falou isso? Quando é Nunca. que o Mestre Jesus o Cristo falou isso? Eles nunca falaram isso, né? Então, se eles não falaram, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Os antepassados, os nossos entes queridos, estão no plano espiritual. O laço de amor que nos une, ele continua independente de estarmos em planos diferentes. E Claro. os antepassados, a ancestralidade primordial, eles anseiam por orientar, por ajudar, por amparar, por proteger os que ainda não transcenderam para a espiritualidade. Então, se Exato. você presta um culto para os teus antepassados, e é para isso, este é o sentido de Samhain. É a noite dos antepassados, é o fim do verão, é o ano novo. Olha que engraçado, esses povos antigos, Carmen, principalmente os celtas, os druidas, eles eram tão sábios que eles associavam o ano novo à energia dos antepassados, para que os antepassados nos ajudassem Pois é. no ano que estava para começar, né? É. E Então, ó, eu quero fazer um parênteses, porque para o hinduísmo, no Astrologia Veda, esse ano, o Festival das Luzes, que é o Ano Novo, o Festival de Vali, é 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas, e olha, no dia 2, que é o Halloween, e no dia 2 de novembro é o Ano Novo para eles. Tanto que um incrível. mês antes, eles celebram, eles preparam toda a casa, limpa, pinta a casa, e eles acendem lamparinas em todas as janelas, em todas as portas, e oferecem frutas e flores nas cores laranja, amarela e vermelha para Lakshmi, que é a deusa da fortuna e da prosperidade. Mas você veja que todas as religiões antigas, né, Ale, convergem para o mesmo ponto. É um novo ano, é um novo ciclo, é um novo despertar, né? Com certeza. Você disse muito bem, Carmen. As conexões.
Eu costumo dizer que nas formas exteriores as coisas são diferentes, sim, mas essencialmente nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Ah, mas claro. por que que as formas são diferentes? Porque a autoinvisibilidade entende que cada ser humano está num nível evolutivo de consciência. Então, aquilo que o indiano, o hindu, ele compreende, né, nos caminhos que a Carmen falou, os celtas compreendiam de outro modo, os Sim, wiccanos compreendem com uma outra roupagem, as bruxas compreendem com uma outra roupagem, mas é, essencialmente estamos falando das mesmas é. coisas, dos mesmos elementos. Mas é esse ano, viu? 2024, não é uma data fixa. Sim, sim. Então, é muito poderoso o 31 de Sim, outubro desta semana. Vamos sim, todo mundo desse ano. ficar ligado, né? Vamos Exatamente. ter aí a comunhão, como a Carmen É, porque falou, tem de vários. bilhões de hinduístas encarnados, né? Tem, Bilhões. com Porque essa certeza. festa, para o Festival das Luzes, o Diwali, para eles, às vezes cai em outubro, às vezes em novembro. Então, eu não me lembro quando foi a última vez, que caiu justo no dia 31 de outubro, quer dizer, é mega forte. E no dia 2 eles fazem a celebração do Ano Novo. Muito bom, muito bom. Então, o dia 31 de outubro é para os Wiccans. Wiccan, o que é Wiccan? Hoje eu estou bem didático, Carmen. É bom, eu Wiccan, estou anotando tudo aqui, eu já comecei a escrever. eu estou vendo. O Wiccan é aquele que pratica a Wicca, que é Sim, uma religião. Então, se você pratica a Wicca, você é chamado de Wiccan ou Wicano, né? Sempre escrever com dois Cs, né? Wicano com dois Cs. Nossa, mas quem pratica a Wicca não é bruxa, não é bruxo? Não, porque a bruxaria, quem pratica a bruxaria, que ela a gente pode colocar assim, milhões de anos mais antiga que a Wicca, é chamado de bruxa ou bruxo. Ai, meu Deus do céu, mas eu via os desenhos do Walt Disney, a bruxa má, a bruxa com aquela capa preta, a bruxa. Gente do céu, bruxas, vamos falar um pouquinho também, né? Porque Halloween é o dia das bruxas. Quem eram as bruxas na Idade Média e muito antes da Idade Média, muito antes da Idade Média? As bruxas, elas eram as mulheres do sagrado feminino. As sim. bruxas eram as mulheres da religião da grande deusa, a grande rainha, a grande senhora, a grande mãe. As bruxas, elas eram as parteiras, elas eram as conhecedoras de ervas, as herveiras da época que cuidavam do povo humilde, que cuidavam do povo pobre. Então é muito interessante que a conotação negativa que a palavra bruxa tem, infelizmente, houve um tempo na nossa terra em que uma religião ela achou que era o único caminho para a verdade ou para a salvação, e naqueles tempos antigos, época da Santa Inquisição, quem não seguisse aquele caminho era preso, ia para um tribunal, aí depois, né, tinha as opções maravilhosas, né, enforcamento, afogamento, morte na fogueira. É muito engraçado, Carmen, que na época da Inquisição tinha uma prova que eles faziam quando eles queriam descobrir, né, se alguém praticava bruxaria. Eles pegavam um tronco bem pesado, né? Prendiam a pessoa, um tronco até com pedras, né? Prendiam a pessoa e aí jogavam no rio. Se o tronco boiasse, a pessoa era inocente. Agora, se o tronco afundasse com a pessoa, se ele afundasse, a pessoa era inocente, perdão. E se ele boiasse, a pessoa era culpada. Então, vamos pensar: se boiar, a pessoa é culpada. Se afundar, a pessoa é inocente. Mas aí a pessoa já tinha morrido Morreu mesmo. de Cada qualquer coisa, jeito. cada Que coisa absurdo. absurda, absurda, né? Mas isso aconteceu. É história. Existe um livro chamado Maleus Maleficarum. É o nome do livro, até eu tenho esse livro aqui em casa. Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que é justamente um livro que era utilizado pela Santa Inquisição.
Então tem cada coisa absurda que você fala, gente do céu, o que, que é isso, né? Esse livro, cara, ele foi criado pelo Henrik Kramer e o James Springer, que eles eram dois dominicanos. E aí eles criaram o guia para os inquisidores, né? Que era usado nos tribunais e também pelos caçadores de bruxas, né? Mas, na Uhum. verdade, a conotação negativa ficou só por isso, porque bruxa... As pessoas me perguntam, apesar que eu não sou, cara, eu não sou praticante da bruxaria. Aqui no Brasil você tem a bruxaria natural, espetacular, e você tem aqui no Brasil a bruxaria tradicional. São ramos um pouco diferentes, né? Sim. Eu tenho grandes amigos dentro dos dois ramos, mas eu sou Wiccan, né? Mas a gente conversa muito, troca ideia, a gente lê, a gente se informa. Então é muito interessante que quando você fala sobre a bruxa, não tem nada. A bruxaria pratica o mal? Resposta: não, não, né? Ah, mas por que então colocam nos desenhos? Por que colocam? Gente, foi uma campanha de difamação até contra o sagrado feminino, né? Então, a gente precisa não cair, né, nas fake news históricas. A gente Sim. precisa procurar se orientar, se informar, ver se aquilo é real ou não. Agora, voltando para o nosso tema, né, o 31 de outubro, o Samhain, já que estamos na roda do ano e estamos falando de Wicca, vamos fazer uma contagem. Agora eu vou ficar aqui, ó, na janelinha. Não parece que eu estou numa janelinha? Eu estou numa janelinha aqui. Parece. Então, ó, aqui nós temos Samhain, o início, né, da roda, Iuli, que é o Natal dos Wiccans, né? Nessa noite de Iuli nasce a criança da promessa. Isso lembra uma outra história de 2000 anos atrás, né? Isso lembra, né? Então, Iuli. Aí aqui esse terceiro, Imbolc. O quarto, Ostara, que é a Páscoa para os Wiccans. E Beltane. Ó que legal, gente. Eu vou segurar aqui embaixo e eu vou segurar aqui em cima, ó. Aqui em cima eu tenho o Samhain e aqui embaixo eu tenho o Beltane. Então, Carmen, são sabás opostos, tá? Sim. Deixa eu só complementar a roda. Aí aqui eu tenho do lado do Beltane, seguindo a roda, Lita ou Litá, que é o esplendor da luz, ocorre próximo de 21 de dezembro, incrivelmente próximo do Natal, e não é por acaso isso. Claro. E eu tenho aqui Lamás ou Lugnashad, que é o Festival dos Grãos. E aqui eu termino com Mabon. E depois aqui começa Samhain de novo. Sim. Então, são os 8 momentos de poder, os 8 momentos mágicos da roda do ano. Samhain, ele é oposto a Beltane. E agora vem algo muito legal. O que é Beltane? Beltane, Beltaine ou Beltane. Para escrever, quem quiser escrever agora, escreve exatamente como eu estou falando, com B de bola, Beltane, Beltane. Que em algumas regiões da Europa você fala Beltane, em outras Beltane, depende da região. Bel é um deus. Deus do quê? Deus do sol. Então ele é chamado de Bel, Hum. ele também é chamado de Belenius, né? Então esse termo Beltane é o fogo de Bel, o fogo do deus Bel, o fogo do deus Belenius, que é um deus solar. Beltane é um momento de união entre a grande deusa, a grande mãe, a grande senhora, a grande rainha e o grande Deus, o grande Senhor, o grande Rei, o grande Pai. Quando a grande deusa se une com o grande Deus, surge a vida em todos os sentidos. Então é muito interessante porque aqui Iuli é um rigoroso inverno, aqui em Bolk é um festival que antecede a primavera, Ostara é a primavera e Beltane, aquele festival que vem logo após a primavera,
é o festival da grande união entre o grande Deus e a grande deusa. Uhum. Nós aqui no Brasil, da Wicca tradicional, ocultista e hermética, que é a minha tradição, 31 de outubro, esta semana, nós celebramos Beltane, porque nós trabalhamos com as mudanças das estações de acordo com o hemisfério sul. Os nossos irmãos wiccanos, até de outras tradições aqui no Brasil também, Carmen, na América do Sul, os nossos irmãos wiccanos na América do Norte, eles celebram o Samhain. Então, Entendi. aí que está a diferença. Então, você é um wiccan, você é um bruxo, você é uma bruxa, você vive no hemisfério norte, para eles é o fim do verão mesmo. Agora, para nós aqui, não é o fim do verão, nós vamos entrar no verão. Pelo amor de Deus, Sim. eu imagino que verão vai ser esse. Se o inverno já foi um verão, imagina o verão que vem por aí. Mas, enfim, eu vou pedir para os deuses, claro, né? Então, pedir guarda-sol, ar-condicionado, Eu leque, vou te tudo que eu tiver direito. mandar, vou te mandar um freezer cheio de gelo para você Nossa, pode mandar. refrescar. E também Gelo, aquele umidificador de ar, que é o que fica pode aqui ligado no meu pai quando está muito quente. Pode mandar, pode mandar. Então, isso eu gosto de explicar, Carmen, porque as tradições de Wicca, elas têm algumas diferenças. Agora, o que eu Claro, digo sempre e que é o mais importante, ah, mas qual tradição está certa, qual tradição está errada? Gente, nós não temos mais espaço hoje em dia para discutir esse tipo de coisa. lógico. Algumas tradições, elas agem de acordo com as estações aqui no hemisfério sul. Tem Sim. tradições aqui na América do Sul, Carmen, que no dia 31 de outubro elas vão comemorar Samhain porque elas são alinhadas com as tradições do hemisfério norte e tá tudo bem. Ou seja, ninguém está errado. Lógico, Errado é você não cuidar da sua tradição e achar que a do outro está errada. Esse é o maior erro, né? com Quando a gente certeza. não cuida da nossa e fica olhando a tradição dos outros, né? Então, esses dois sabás, né, Samhain e Beltane, eles são justamente o oposto, né? Aqui se inicia a metade escura do ano e aqui se inicia a metade clara, a metade luminosa do ano. É bem um conceito, Carmen, de yin yang. É bem um conceito, né, de calor e frio, luz e sombras. Então a gente entende a dualidade. E os sabás que, na minha opinião, mais representam essa dualidade são Samhain e Beltane. Porque os outros sabás, cara, tem mais outros aqui que eu pontuei, né? O Yuli, o Imbolc, o Ostara, Mabon, o Lugnash, a Dilita. Dois desses sabás são solstícios. Então eu tenho solstício de inverno, Yuli, e solstício de verão, Lita, que é um momento também glorioso. E os outros dois são equinócios. Eu tenho o equinócio da primavera, Ostara, Uhum. e o equinócio de outono, é o Mabon. Equinócio quer dizer noite igual ao dia, dia igual à noite. Então são sabás de equilíbrio. Agora, quando você fala em Samhain Beltane, eles são realmente oposição. Aqui Sim. começa a metade escura do ano, aqui a metade clara do ano. Então, a gente vê um equilíbrio em 8 momentos do ano, que se você souber como se alinhar, acontece o quê? Você coloca a sua vida em equilíbrio. Você equilibra o Amém. ser, a vida entra em equilíbrio, É. né? Então, a gente falou do Samhain. Agora tem umas coisas bonitas para mostrar, já que a gente falou também do Beltane, né? Para o Beltane não ficar com inveja, é muito interessante que Beltane, Carmen, é associado à lealdade. E para alguns povos da antiguidade na Europa, qual era um símbolo de lealdade, que até é uma runa, por assim dizer? Alguém aí sabe? Algum amigo ou amiga quer mandar no chat?
A Carmen quer usar a telepatia, quer intuir. Qual era um símbolo de lealdade para esses antigos Um povos? cachorro, o cachorro é lealdade, não é Ó, runa. a gente ama cachorro, a gente sabe que eles são super leais sempre, né? Mas é um animal um pouco maior que o cachorro, um pouco Maior maior. do que o cachorro? É, maior, Bom, maior. Existe uma dragão. runa, agora eu vou começar como a Carmen fala, né? O meu jogo de forca, né? Que as palavras, né? Tem uma runa chamada Revaz, que a gente escreve E de elefante, H, W, A, Z. Eu falei Revas para facilitar quem for escrever aí, mas a pronúncia é Rewas. Rewas. Isso é bem nórdico, viu, Carmen? É bem germânico. Olha a força da palavra. Rewas. Forte mesmo. Rewas. Né? Essa runa, ela é um M. Então desenha um M e do lado você escreve o nome dela, né? EHWAZ. É a runa da lealdade, é a runa da mudança. E é a runa associada a isso aqui, ó, Carmen, que linda essa imagem, o cavalo. Ai, que lindo, o cavalo. Porque para os antigos, né? E o M, ele até lembra um cavalo também, né? É, Interessante, a letra M. Para os antigos, olha essa imagem que maravilhosa. lindo. Cavalo Para os branco, antigos, maravilhoso. né? O cavalo ele era um símbolo de lealdade. Então eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, né? E aqui, já que a gente falou do deus Bel, olha essa imagem, Carmen. Olha esse Lindo. deus Bel. Verde sol. Sim, né? E você vê que, né, tem abaixo um guerreiro de escudo e espada, tudo a ver com o Muito seu amigo legal. aqui do primeiro raio, né? Tudo a ver. Imagina. Então, é muito interessante, né, uma representação desse deus solar, Bel, ou Belenos, ou Belênios, né? Tem pronúncias diferentes. Então, a gente falou de Beltane e falamos um pouco de Samhain. Mas como é dia 31 de outubro, a gente vai falar mais de Samhain, né, que é o nosso Halloween. Bom, é, o que acontece no dia 31 de outubro? Alguns elementos já dissemos. Devemos honrar os antepassados, nós devemos também praticar oráculos. Nós devemos lidar com práticas oraculares. Então, Carmen, os Wiccans, que conhecem Uhum. tarô, que conhecem runas, os Wiccans no futuro, né? Os que vão estudar o Wicca com a gente na Pax Universal e tiverem feito também numerologia, né? Então os Wiccans numerólogos, né? A gente já vai juntando tudo, né? Claro. Nesta noite, eles são procurados para estabelecer justamente os vaticínios, porque é uma noite também muito boa para a prática oracular. E é muito interessante que tem aquela ideia do Jack O'Lantern, que eu tenho Sim. até um mini aqui, né? A Carmen também deve ter aqui, ó, aqui um bem pequenininho, e a Carmen tem um aqui também. Esse é o momento, gente, nessa semana, não se esqueçam, esse é o momento fofura do nosso Halloween 2024, a gente mostrando esses mascotes aqui, né? Então, o Jack O'Lantern é muito interessante, talvez o principal símbolo, né, da festa de Halloween, Uhum. mas a história dele é uma história muito interessante que eu vou contar agora para que a gente possa saber como é que se origina, né, o Jack O'Lantern. Antes, né, dicas culinárias. A gente quer celebrar o dia 31 de outubro. Então, que tipo de comidas eu posso servir? Olha, são vários tipos, mas comidas com abóboras não podem faltar na mesa. Então você tem desde aquele doce de abóbora cremoso, a gente tem doce de abóbora também em barra, pessoas secam sementes de abóbora no fogão, né, com um pouquinho de sal, é uma delícia também. Bolo usando abóbora, nhoque, que às vezes é feito também, que entra Delícia. a abóbora. Adoro. Então, são receitas boas, né, para a gente trabalhar no dia 31 de outubro. Agora, a história do Jack O'Lantern é muito interessante. Antigamente, vocês imaginam uma idade média,
aonde não existe luz elétrica. Então, esse horário aqui, em algumas regiões da Europa, não é nem 5h30, 5 horas já começava a ficar um breu incrível. Escuro, E à noite, gente, à noite a gente realmente mergulhava naquele breu, você mergulhava. E é interessante, Carmen, que quando ia se aproximando do dia 31 de outubro, naquela época das perseguições, né, pela má campanha que tinham feito, então espalhavam um medo na população. Olha, dia 31 não saiam de casa, quando o sol se puser, todos já devem estar dentro de casa, porque é a noite que as bruxas, é a noite que os duendes, que os trolls, que os elementais, eles rompem a barreira e vêm para o mundo, e se você der alguma bobeira, vão pegar você, vão arrastar você para esses mundos desconhecidos. Imagina, Carmen, o pânico do povo, estamos falando numa Idade Média. é, Não, tem gente que tem medo dessas coisas hoje em dia. Imagina naquele é, tempo, era um pavor, pois é, né? é. Então é interessante porque as pessoas que, por azar, vamos colocar assim, tinham que se deslocar na noite do dia 31 de outubro, elas pegavam uma abóbora. Engraçado que na Escócia isso era feito com nabos. Na Escócia era feito com nabos, em outros locais pegavam uma abóbora, cavavam a abóbora e simplesmente, né, colocavam lá dentro um foco de luz, né, porque a abóbora protegeria, a vela não iria apagar. E Sim, aí é interessante que eles esculpiam caretas na abóbora, né, caras bem ameaçadoras, né, como é o caso dessa aqui. Se bem que essa aqui está bem simpática, tá né? bonitinho. Eles esculpiam, tá bonitinha essa aqui. Eles esculpiam o mesmo efeito que a gente tem aqui no Brasil, Carmen, aqueles barcos que tem as carrancas, né? Eles esculpiam, né, dentes pontiagudos e coisa e tal. Por quê? Eles acreditavam que isso afastaria as bruxas, os maus espíritos, os doentes e coisa e tal. Agora, a pessoa pegava e colocava uma vara, né? Pendurava com uma espécie de um arame, essa abóbora na vara, e a pessoa mantinha a vara sempre na frente, e a pessoa ia caminhando segurando aquela abóbora. Agora, imagina, eu sou um camponês, eu tô na minha casa, aquele breu, a noite caiu, e aí minha casa é um pouco próximo da estrada. Né? Uma estrada que na noite de 31 de outubro não deveria ter ninguém, porque está todo mundo morrendo de medo dentro de casa. Aí eu puxo a cortina, como as roupas da Idade Média, o tom de roupa das pessoas era escuro, você não vê a pessoa, nem o galho, nem o arame. Você só vê aquela abóbora levitando no meio da escuridão. Não, isso já gerava um pânico assim inacreditável, porque você viu uma abóbora levitando, né? Então aí se acreditava que Jack O'Lantern tinha levantado e estaria fazendo a sua ronda. Aí tem a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que foi um filme muito famoso do Johnny Depp, aquele ator que faz os Piratas do Caribe. Ele fez um Sim. filme também chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que fala justamente desse Jack O'Lantern, né? Que ele sai às noites para cavalgar, e aí você teria que cuidar para que você não ficasse sem a cabeça. Então, é muito interessante essa história. Agora, tem uma versão mais bonitinha. Quem é dos anos 80, 90 vai se lembrar. Existe um desenho que a Carmen ama, chamado Snoopy. Adoro. E e no desenho do Snoopy tem o amigo do Charlie Brown, o Lino, que é aquele menininho que anda com O o cobertor. cobertor, né? É, E é muito interessante porque no dia 31 de outubro, o Charlie Brown, os amigos dele, vão lá para a escola na festa de Halloween. E a irmã do Lino, ela fala: Você não vai? Não, eu vou ficar aqui no canteiro de abóboras esperando a grande abóbora. Aí ela xinga ele, ela, você é bobo, não existe nada disso. Não, pode dizer o que for, a grande abóbora virá, ela vai aparecer e ela vai trazer muitos presentes, né? Então vai todo mundo e ele fica lá sentado no canteiro de abóboras. Tem até um episódio que eu dei muita risada, né? Que aí começa uma hora a subir uma abóbora realmente, né? E ele fica todo emocionado. E aí é o Snoopy com a abóbora em cima da cabeça e vai levitando. Então dei muita risada esse dia.
Mas essa ideia que foi utilizada nesse desenho maravilhoso, né, o Snoopy, ela foi trazida também de costumes antigos, né? Sim. Tanto essa ideia como o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é muito interessante esse filme, né? Quem não assistiu, assista, vocês vão gostar. Assiste no dia 31 de outubro, para já ficar no clima. Assiste que vai ser É. muito bom. Então, a gente tem esses costumes no Samhain, justamente é uma noite muito mágica. Eu coloco muito foco, Carmen, no meu Samhain, no meu dia 31 de outubro, honre os antepassados. Então eu gosto Sim. de trabalhar muito com essa energia, eu acho legal, tá? Agora, o Halloween, a gente já falou de Samhain, falou de Beltane, o Halloween, da onde vem a palavra Halloween? Qual é a origem dessa palavra? Na verdade, Halloween é uma palavra só, mas ela vem de termos diferentes. All Eves. Esse termo All Eves, né, com o passar do tempo, houve uma junção, Halloween, a noite de todos os santos. Então, a origem é All Eves, a noite de todos os santos. É interessante que as pessoas usam máscaras. Eu mesmo participei de um Halloween nesse último sábado. Mandar um abraço para os meus queridos sobrinhos do capítulo Cavaleiros do Templo da Ordem de Demolei. Nós fizemos o nosso Halloween no último sábado, Que muito legal. divertido, muito legal, com as famílias lá, né? Porque você veja, as Carmen conhece os Demoleis, eles Sim. são adolescentes, né, Carmen? E o Sim. adolescente, eles estão em escolas de inglês, eles estão no ensino médio, nas faculdades, né? Então é uma energia também muito jovial, essa É, energia do Halloween, uma energia super muito legal. gostosa, É. né? Então, mandar um abraço também para as Rainbow Girls, né, de São Caetano do Sul, minha querida sobrinha Mavi, que também estava presente no evento, a Assembleia Eterna Aliança, né, que é uma parceira nossa, estão sempre lá com a gente. Então, essa festa, a máscara, ela é um signo muito importante, desde a antiguidade. Se você for observar os antigos povos, as antigas civilizações, sempre usaram, e até hoje usam, cerimônias com máscaras, né? A Carmen conhece o xamanismo norte-americano, Sim. até toda aquela paramentação que eles usam, e às vezes eles empregam máscaras também, em algumas Sim. cerimônias deles, né? Na Grécia Antiga, você tem o teatro e as duas máscaras icônicas, da tragédia e da comédia. Sim. Agora, por que no Halloween as pessoas usam máscaras? Será que é só uma brincadeira? Será que é só uma fantasia? Olha, nos antigos tempos, era dito que nesta noite, aonde os seres dos mundos, das dimensões mágicas, da invisibilidade, podem vir para a Terra, e realmente, Carmen, já aconteceu coisas comigo no dia 31 de outubro, eu posso atestar que esses seres realmente vêm e se manifestam. Então, se você utiliza máscara, esses seres também teriam como uma criatura mágica. Hoje o pessoal se fantasia de tudo que quisesse fantasiar, mas nos Claro. antigos tempos as pessoas se fantasiavam com temas ligados a esses seres mágicos que vivem na invisibilidade. As pessoas se fantasiavam com galhos, com frutas, com folhas, né, cobrindo a cara inteira, como é o caso de um ser muito honrado, respeitado. Ele é de outro sabá, mas a gente fala, só para citar um exemplo, o Green Man. O Green Man, Ah, né, que é uma bem, face composta de é, folhas, né? sim. Então, as pessoas usavam essas fantasias, mas não era na intenção de afastar os seres mágicos, não, era na intenção de atrair e celebrar com os seres mágicos essa grande noite de poder. E é também uma coisa engraçada, Carmen, enquanto as pessoas que tinham medo acendiam os jacks ou lantern para afastar os espíritos negativos, nós acendemos hoje, nós wiccanos, para convidar
É como se a gente fizesse uma espécie de aeroporto. Olha, venham, pousem aqui. A gente faz uma pista, né, com Jack-o'-lanterns para que justamente esses seres mágicos venham e, na verdade, não tem nada de afastar ou repelir. Então, eu costumo dizer que tudo depende da maneira como você vê. Sim, Quem vê o mundo com os olhos do medo passa a temer até a própria sombra. Quem é. vê o mundo com os olhos da esperança vê luz em todos os lugares, Sim, seja no fogo de Bel, seja no Jack O'Lantern, né? Então depende de com que olhos você vê o mundo. E é interessante, Carmen, que o Mestre Jesus o Cristo, ele disse algo assim, né? Se contemplares o mundo com os olhos da bondade, então o mundo lhe parecerá luminoso. Agora, se você contemplar os mundos com os olhos da maldade, então o mundo será trevas. Então, a gente vê, né, sim. que, como a gente fala, em diferentes religiões, mas estamos falando sempre da mesma essência. E a essência é luz, a essência é amor, a essência é sabedoria. Busca a sabedoria, a gnose, busque por Sofia, que você vai sempre iluminar as mais escuras noites, né? A busca para a sabedoria nos permite iluminar as trevas da ignorância, do obscurantismo, do fanatismo, que não fazem bem à evolução do gênero humano em nenhum aspecto. Claro. E é agora a hora de eu fazer bem aqui, tomando a minha aguinha, agora é a hora. Tá bom. Olá, família Pax Imperdível está começando no próximo dia 17 de novembro, domingo, das 16 às 18 horas, um curso de numerologia pitagórica com o nosso querido Alexandre Garzelli no Zoom. Você vai estar no seu lar docilar. A duração é 5 meses. Você recebe um certificado, depois você vai ser numerólogo oficial. E você vai, cada aula é um curso, porque isso tudo que o Alexandre faz é muito bem elaborado. E quando você perder, eventualmente, alguma aula aos domingos, nós enviamos a gravação, que é para você não perder a matéria, certo? Então, aproveita para meditar, você que está procurando aí uma nova alternativa para estar trabalhando na energia da espiritualidade, o curso de numerologia pitagórica com o querido Alexandre Garzelli é o canal para você primeiro se autoconhecer, fazer a tua numerologia e depois numerologia das pessoas, numerologia de recém-nascidos, empresarial, do momento atual, do ano, do mês, do dia, da vida, né? E é importante conversar e aprender com quem vive a espiritualidade, como é o caso do querido Alexandre Garzelli, tá bom? Quem sentiu o chamado, fala com a Super Liza. Início domingo, dia 17 de novembro, numerologia pitagórica com o querido Alexandre Garzelli no Zoom. E você no seu lar docilar. Com certeza, a gente vai esperar todos desde já. Já são muito bem-vindos a esses estudos do Projeto Itálica, a numerologia pitagórica clássica. Vai ser realmente incrível e melhor ainda com a tua presença junto a nós, que é sempre uma celebração quando nós temos os amigos, as amigas da Pax, justamente procurando o que eu acabei de falar, né, Carmen? Sabedoria, né? Sim, Isso só claro. enaltece o ser humano, exalta o ser humano, né? É E verdade, é verdade. vem por aí. Como a gente também falou, que é importante explicar um pouquinho, é que a Wicca é uma religião. Ok, aí os amigos podem perguntar, mas quando começou a religião Wicca? Numa forma mais codificada, a Wicca é oriunda da década de 50. Muitos ocultistas, muitos nomes, né, da espiritualidade daquele tempo, principalmente na Inglaterra, comemoraram, quando perceberam que a antiga religião, que muitos temiam que tivesse sido extinta, né, na época da Santa Inquisição, não havia acabado. E essa comemoração se dá quando um grande mestre chamado Gerhard Brusso Gardner, ele lança o livro dele, Witchcraft Today, e de várias partes da Europa começam a vir respostas dizendo para Gerhard Gardner
que a antiga religião estava viva. É claro que Uhum. não foi apenas ele, houve outros nomes que também ajudaram a codificar esta nova cara de uma antiga religião, como a gente fala, com milhões de anos, porque lá no Neolítico, no Paleolítico, você já tinha, ainda que de forma rudimentar, um culto ao matriarcal, ao feminino. E esse símbolo que eu vou mostrar aqui, ele é chamado de pentáculo. Ah, esse aqui é o símbolo da religião Wicca. Vamos com calma. O pentagrama, que está no centro, aqui no meio do círculo, o pentagrama é o círculo, é o símbolo da religião Wiccan, o pentagrama. Quando você coloca um círculo, aí nós não chamamos de pentagrama, nós chamamos de pentáculo. Pentáculo. Que ele tem utilização mágica em sigilos, em outros caminhos. Agora, para nós, Wiccans, o pentagrama, a estrela de 5 pontas, tem até um aqui atrás também, a estrela de 5 pontas é para o Wiccan a mesma coisa que a cruz é para o cristão. Então é o símbolo da nossa religião Wicca. E o pentagrama, olha que interessante, sabe na Grécia Antiga, quem tinha esse símbolo como sagrado, Carmen? Os pitagóricos. Ah, Justamente deles que a gente vai falar na numerologia. a Então, aí, ó, numerologia pitagórica, claro. a Muito bom. conexão. Né? Então, E a quem gente foi? O realmente Pitágoras é uma das encarnações do de bem-amado mestre Kutumi, Kutumi, que também foi São Francisco de Assis. Vê que é todo mundo, são os mesmos, né? Espalhando e compartilhando as energias da irradiação da luz, né? Que lindo. com certeza. Muito bom, Então, muito a bom. gente realmente deseja que no dia 31 de outubro você possa, de acordo com a tua crença, com a tradição que você segue, celebrar o Halloween. Então, para quem é do Halloween, uma boa festa, caçando maçãs na tina, uma boa festa, esculpindo Jack-o'-lantern. Quem é no dia 31 de outubro do Samhain, boa comunhão com os antepassados. E quem é do Beltane, uma boa grande união do sagrado feminino com o sagrado masculino, trazendo muita vida para toda a tua existência, nos 365 dias do ano. Então, feliz Beltane, feliz Samhain, feliz Halloween, para todos vocês, bruxos, bruxas, wiccans, estudantes, jovens que gostam dessa celebração, que o mundo está precisando de duas coisas, muita celebração e muito amor. É o que a gente está precisando. É isso Com aí. certeza. Obrigada, Lê. Gratidão. Happy Halloween. Mostra aí o seu bichinho. Vamos lá, vamos encerrar com Seu a Jack. energia do Jack O'Lantern, Tchau, né? tchau. Vamos lá. Obrigado. Yes. Gratidão. Gratidão. Namastê, família Pax. Happy Halloween.